Bom, pessoal, resolvi gravar um pouquinho diferente, porque o aluno pediu para trabalhar o assunto de função, e função é uma das matérias que eu mais gosto, daí eu vim aqui rapidinho só mostrar alguns tipos de função. Peço mil desculpas pela imagem, então, e desculpa porque só consigo gravar essa hora, assim. A função que eu vou falar é a função de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela tem algumas formas diferentes de demonstrar, de representar. A primeira forma é a forma algébrica. Então, a função do primeiro grau, a forma algébrica é y é igual a ax mais b. O que quer dizer isso? Por exemplo, toda minha função depende de quem vai ser o x. Como assim? Não tá entendendo nada. Sabe quando você está aprendendo uma matéria e você fala assim, tá, mas já que eu vou usar isso para comprar pão. Então, é essa matéria aqui, a função de primeiro grau. Como assim? Por exemplo, vai que você vai lá na padaria, o pãozinho tá custando 25 centavos. Então, o preço que você vai pagar pelo pãozinho vai ser 25 centavos vezes a quantidade de pães. Se você comprar um só é 25 centavos. Se você comprar dois, 50 centavos. Se você comprar três, 75 centavos e assim vai. Genericamente, a gente chama esse P aqui, né, de Y, ele está em função da quantidade, o P em função da quantidade. Se eu fosse colocar dessa forma aqui, o y está em função de quem é x. Só que essa forma aqui, que a gente chama de função afim, é uma forma mais geral. Por exemplo, vocês já viram uma questão clássica que cai no IF e FRJ falando de táxi, bandeirada, não sei o quê? Quando você entra no táxi, você mal entra no táxi, tem uma bandeirada, que é a taxa fixa. Então, vamos supor, eu entrei no táxi, a bandeirada desse táxi é 5,40. Mais R$ 2 por quilômetro percorrido. Então, só de entrar no táxi, você paga 5,40. Mais R$ 2 por quilômetro percorrido, que eu vou chamar de X aqui. Entenderam? Então, eu tenho aqui a minha parte fixa mais a parte variável. Acontece também com pagamentos, por exemplo. Quem trabalha por comissão, você tem um valor fixo, né? Normalmente vou estipular aqui, o salário mínimo está 900 alguma coisa, né? Vou botar aqui uns R$ 800 mais 10% do que é vendido. Normalmente não é assim também que a gente coloca. Então, essas são as formas algébricas da função de primeiro grau, onde eu posso ter uma parte fixa e uma parte variável. No entanto, eu sempre tenho uma variável que depende da outra. Eu posso chegar na padaria e pedir quantos pães eu quiser. O que eu não posso fazer, olha, eu quero comprar 3 pães e pagar 25 centavos. Não. O preço final que eu vou pagar depende da quantidade que eu vou comprar. Por isso, a gente chama x de domínio e o y da imagem. Então, a imagem depende do domínio. Então, por exemplo, se eu tiver uma função assim, ó, y é igual a 3x mais 1. Aí eu coloco assim, bom, o meu domínio, os meus valores de x, né, que eu vou chamar aqui domínio, muitas vezes ele é chamado de A, vai ser 1, 2, 3, 4. E o meu contradomínio, que são os possíveis valores da minha imagem, vai ser, aí pode ser qualquer número, mas eu vou colocar alguns aqui para vocês, tá? Então, nesse caso aqui vai ser 3, 4, 7, 10, 13. Aí, o que eu vou fazer? A minha imagem depende do domínio que eu vou usar. Então, não pode sobrar domínio, mas pode sobrar contradomínio, que aqui são os possíveis resultados. Como é que eu vou saber com quem que eu vou ligar aqui? Eu vou fazer cada um de uma vez de substituição. Ó. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Então, eu vou ligar 1 com 4, tá? Depois eu vou fazer com outro domínio. Ó. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Depois eu vou fazer com 3. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Então, eu vou ligar 3 com 10. E 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. Vou ligar o 4 com 13. Então, nesse caso, a minha imagem aqui vão ser esses números depois que eu peguei o domínio e substituí aqui na lei de formação que eu tinha, tá bom?
Uma outra forma que eu tenho, além dos diagramas e da forma algébrica, genérica, tem outra forma de eu representar a função de primeiro grau, que são os gráficos. O gráfico da função de primeiro grau sempre vai ser ou uma reta, ou um segmento de reta, ou uma semirreta, tá bom? Nesse caso aqui, o que vocês não podem esquecer, aqui é sempre os valores de x, né, o eixo horizontal, os valores de x, que eu posso chamar de domínio, que eu posso chamar de abscissa. Então, são vários nomes da mesma coisa, né? Ou raiz da função. E no eixo ali vertical, eu tenho aqui y, ou imagem, ou ordenada. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico de uma lei de formação que eu vou colocar aqui agora. Por exemplo, eu quero a lei de formação y é igual a x mais 1. Bom, como é que eu vou fazer esse gráfico? Eu posso até fazer uma tabelinha clássica que os professores passam. Tem os professores que botam aquela tabelinha assim, ó. X, aí você bota a lei de formação, y é igual a x mais 1, e aqui as coordenadas x e y. Mas quando ela é do primeiro grau, é muito mais simples. Se ela tiver o A e o B, se ela tiver só o A, não, você tem que fazer a tabelinha, você tem que dar 3 coordenadas, normalmente eu uso menos 1, 0 e 1. Mas, se ela tem o A e o B, você pode fazer o seguinte, você sabe que toda vez que tem esse número B aqui, é onde ele vai cortar no eixo de Y. Como assim, Angélica? Por exemplo, para você saber onde corta aqui no B, aliás, no Y, você vai zerar o X. Então, Y é igual a 0 mais 1. Ou seja, Y vai cortar no ponto 1. Então, aqui eu tenho 0, sempre o X vem na frente, aqui eu zerei o X, 0 e 1, tá? E agora eu quero saber onde corta aqui no eixo X, no eixo das abscissas. Se para saber onde corta o eixo de Y, eu zerei o X, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou zerar o Y para saber onde corta no eixo de X. Então eu vou fazer assim, ó. Lembrando que é Y igual a X mais 1. Então eu vou fazer X mais 1 igual a, em vez de Y, botar 0. Então X é igual a menos 1. Então eu sei que aqui ele vai cortar no eixo, ó, menos 1 e 0 do Y. E aí eu venho aqui, ó, e traço a minha reta, tá? Angélica, que situações que eu tenho segmento de reta? Quando ele limita, ou semi-reto, quando ele limita. Por exemplo, quando ele quer uma lei de formação, no caso, como se fosse do segundo grau, por exemplo, falando de área. Área, por exemplo, a gente sabe que é do 0 em diante, não tem como eu ter menor negativo aqui para ter área, por exemplo, né? Há situações que você sabe. Ou então, é um gráfico que representa a quantidade de pessoas. Não tem como ter pessoas negativas, né, também. Então, são os conjuntos naturais. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Como normalmente cai esse tipo de situação lá nas provas do IF e FRJ? Nas provas do IF e FRJ, normalmente ele pede uma lei de formação, que ele te dá uma parte fixa, normalmente é o do táxi, é o da bandeirada, ou fala de pagamento. Então, ele fala assim, sabendo que a bandeirada é tanto, então é R$3, R$3,50, mais 1,80 por quilômetro quadrado, por quilômetro rodado. Aí você vai e coloca, marca qual é a opção, né? Ou ele te fala e te pergunta o seguinte, se a pessoa andar 10 quilômetros, quanto que ela vai pagar no final? Aí você vai fazer a lei de formação e depois você vai multiplicar, né? Então, vezes 10 dá 18 e no final você faz a conta, 21,50. Outra situação também que pode acontecer dele te dar o gráfico, vou apagar os nomes, tá? Ele pode te dar o gráfico e perguntar o seguinte, qual será a ordenada do ponto 2? Por exemplo, ele te deu esse gráfico aqui e pede para você calcular a ordenada do ponto 2. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou lembrar que a função é do tipo ax mais b e vou substituir um ponto de cada vez. Vou pegar aqui, ó, 0 e 1. Ele te deu lá o gráfico, você está tirando a partir do gráfico. Menos 1 e 0. O que você vai fazer? Vai fazer um sisteminha. Então, você vai vir aqui, ó,
Aqui lembrando que é sempre x e y. Então eu vou fazer a vezes 0 mais b igual a 1. E a vezes menos 1 mais b igual a 0. Aí faça a conta normal. A vezes 0, 0, não precisa colocar. B igual a 1. E aqui a vezes menos 1 vai dar menos a mais b igual a 0. Então, olha só, aqui, como você já fez a vezes 0, 0, já sabe que a igualdade é b igual a 1. O que você vai fazer? Vai substituir na segunda equação. Então, eu vou fazer menos a, em vez de b, eu vou botar 1, igual a 0. Então, menos a igual a menos 1, multiplicando por menos 1, a igual a 1. Aí, a gente pegaria aqui e formaria a lei de formação, né? Então, y é igual a, não é ax mais b? No lugar de a, eu descobri que é 1 vezes x, mais o b, que é 1, tá bom? Aí ele pediu assim, calcule a ordenada do ponto 2. Aí você vem, depois que você montou isso tudo, você vai 2 mais 1, dá 3, tá bom? Uma outra coisa, às vezes, a lei de formação, ela vem assim, ó. Y é igual a 2x mais 1. Calcule f de 3. Olha só, y ele também pode ser chamado de f de x, porque ele está em função de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele me deu y igual a 2x mais 1. Eu vou lembrar que y é f de x. Aí, vou chegar aqui, f de 3 é igual a 2 vezes, vou substituir o x. 2 vezes 3 mais 1. E aí, eu vou calcular. Eu vou ter 2 vezes 3, 6... mais 1, f de 3 igual a 7, tá bom? Depois eu vou pegar algumas questões de função de primeiro grau e vou realizar essas questõezinhas lá no papel, sem necessidade de estar usando o quadro, tá bom? Só que é um assunto muito amplo, achei interessante vocês visualizarem. Se ficou ruim, vocês me desculpem. Se não te ajudou, fala aí pra mim que eu vou fazer mais questões pra vocês, tá bom? Que a nossa intenção é passar nas provas do IFE, FRJ, enfim. E também na escola, né, que vocês têm que passar para o ensino médio, tá bom, pessoal? Obrigada.